A gente vai passar por alguns tópicos antes da gente entrar efetivamente na prática. Primeiro, para vocês entenderem para que serviria eu ter uma plataforma de Machine Learning. Eu sei que a maioria de vocês, se vocês já estão aqui, vocês devem ter pelo menos uma noção do que para que serve isso, né? Senão vocês não estariam aqui, estariam em outra trilha provavelmente. E depois a gente vai passar um pouquinho sobre uma criação de um modelo de Machine Learning. Então, eu vou fazer, na verdade, 2 experimentos com vocês. Um bastante simples para vocês conhecerem a plataforma, e um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais completo, que seria mais ou menos o que vocês utilizariam no dia a dia de vocês. Então, primeira coisa, para que eu preciso aprender? Ou seja, para que eu preciso de uma plataforma que me ensine alguma coisa, ou que eu crie um modelo que me dê algum resultado? Aqui eu tenho quatro tópicos, vamos dizer assim. O primeiro deles pode ser meio chocante para quem é desenvolvedor, e acredito que a maioria de vocês sejam desenvolvedores, quando você não pode codificar alguma coisa. Por exemplo, codificar comportamento. Um caso muito comum, que eu provavelmente imagino que todos vocês já tenham jogado pelo menos uma vez na vida, é algum jogo que tenha um computador, ou que você jogue contra um computador, por exemplo. Esse computador ele pode seguir o quê? Uma série de estratégias para ele ser, vamos dizer assim, mais difícil ou mais fácil. Você até consegue codificar alguma coisa, certo? Mas se você quiser que com o passar do tempo ele seja, por exemplo, mais difícil e que aprenda com o que já passou, você precisa ter algum tipo de plataforma, algum tipo de modelo que suporte isso. Então, sempre quando a gente está falando de Machine Learning, a gente está falando em construção de modelos. Esses modelos são efetivamente o que vão dar esse norteamento para vocês. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Quando você não pode escalar, então, por exemplo, detecção de fraude, você não pode contratar 10 mil estagiários e botar eles para ficar olhando o log lá o tempo inteiro. Então, e também você, se dependendo do volume de informações, vocês analisarem tudo isso numa força bruta, vamos dizer assim, às vezes é meio complicado. Então, em algumas vezes, por que não aprender quais são os padrões mais comuns de ataque ou de fraude para facilitar essa detecção? Por exemplo, a Microsoft usa muito isso. Imagina que você está monitorando padrões de rede, de tráfego de rede que está chegando nos servidores de vocês. Existem algumas formas de você extrair características desse padrão para você conseguir identificar se isso está sendo uma tentativa de invasão ou uma tentativa de algum ataque DDoS, alguma coisa assim, ou algum padrão anormal. Isso é possível de fazer, utilizando um modelo. A Microsoft utiliza esses modelos em vários lugares, vou comentar alguns lugares aqui para vocês. Alguns, inclusive, que vocês utilizam e podem utilizar, inclusive, bastante. Aqui tem alguns outros, eu não vou entrar muito nesses méritos aqui, vai estar como referência para vocês. E aí entra um termo que está muito na moda. Então, cientista de dados ou ciência de dados, que é basicamente o quê? Que é basicamente, vamos dizer assim, vários anos atrás, falavam que quem trabalhasse com BI era a profissão do futuro, né? A análise de informações e tudo mais. Hoje, vamos dizer assim, a profissão da moda, que todo mundo diz que vai ser o futuro, é o tal do cientista de dados. Um cientista de dados, basicamente, ele tem que ter algumas skills que hoje, inclusive, é muito difícil de você encontrar em cursos de graduação. Tem alguma coisa em pós-graduação, mas ainda assim é muito difícil. Por quê? Porque tem que ser um cara que conhece de dados, um cara que conhece de informação, um cara que conhece de estatística, né? Não é só um cara ser programador para conseguir fazer isso. Isso é muito importante. Então, aqui é o diagrama de Venn, né? Fazendo só uma representatividade para vocês entenderem um pouquinho melhor. E um desses conhecimentos que um cientista de dados precisa ter é conhecimento de aprendizagem de máquina, seja ela em qualquer plataforma que for. Por exemplo, Thiago, é novidade isso aqui não existia? Não, isso aqui existe há muitos anos mesmo. Então, poderia programar em Python, por exemplo, ou criar um modelo em Python, por exemplo. Alguns casos real que pode ter, tem aqui vários exemplos, detecção de fraude eu já comentei, mas a Microsoft trabalha com algumas frentes também. 2 delas provavelmente vocês já utilizaram. Alguém que já viu uma plataforma de busca chamada Bing? Então, o Bing, para fazer o ranqueamento dele, diferente da Google, que antigamente começava lá com Hyperlink Network Analysis, ranqueamento de sites que eram melhores ranqueados, eram porque os outros sites eram ranqueados bem também, e esses por si só recebiam outras referências. Ele fazia um negócio chamado HNA, Hyperlink Network Analysis. Hoje deve seguir mais ou menos isso, mas bem mais evoluído provavelmente. O Bing trabalha um pouquinho diferente. O Bing trabalha com aprendizagem de máquina.
ele é um modelo de aprendizagem de máquina gigante. Significa o quê? Que quanto mais gente pesquisa no Bing, quanto mais gente clica no link que o Bing ofereceu, mais ele aprende. Isso é uma coisa que pouca gente conhece, mas é sensacional e é muito usado e já está sendo usado há algum tempo também lá pela equipe que está desenvolvendo o Azure ML. Tá aqui tranquilo, pessoal? Faz sentido para vocês que são, grande maioria aqui, imagino eu, desenvolvedores, a necessidade de eu precisar ter uma plataforma desse tipo? Ah, Thiago, grande maioria dos casos eu vou resolver com código. Beleza, resolve com código, não tem problema. Mas tem alguns casos muito específicos que ou o processamento do código ia levar muito tempo, que quando, por exemplo, você detectasse uma fraude, já perdeu sei lá quanto de dinheiro. Então, é para isso basicamente que eu preciso de algoritmos desse tipo. Por exemplo, uma coisa que todo mundo, grande parte, usa, beleza, qual que é a previsão do tempo de hoje? Ou, na verdade, de amanhã? Como que isso é calculado? Através de algoritmos de machine learning. E a machine learning ele pode ser o quê, basicamente? Esses 3 tópicos desse blog, o blog do time de machine learning da Microsoft. Tem uns tópicos bem interessantes lá. Então, basicamente, seriam três cenários. Essa primeira versão, vou comentar para vocês, ela é focada em análise preditiva. Então, assim, o time de desenvolvimento dessa ferramenta ele está querendo muito feedback de vocês para saber no que eles vão investir nas próximas versões. Eles estão totalmente abertos, tanto que quando abrir o portal para vocês, tem como mandar feedback. Alguns deles eles já estão considerando, inclusive vou comentar do mais requisitado desses feedbacks, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, para esses 3 caras aqui. Engenharia estatística, mineração de dados ou inteligência artificial. Basicamente são esses 3 cenários. Hoje aqui o que a gente vai construir? A gente vai construir um modelo de classificação. Então, utilizando 2 algoritmos de classificação, um que é uma árvore de decisão e o outro que é um algoritmo chamado SVM. Quem já trabalha com isso talvez já tenha escutado, vem um acrônimo de Support Vector Machines, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês como ele funciona na sequência. Beleza, mas aí você fala, tá, Thiago, eu tenho o portal lá, eu simplesmente vou lá e começo a criar? Mais ou menos. Na verdade, para vocês criarem uma solução de machine learning, qualquer que seja ela, tem alguns passos e grande parte desses passos está representada aqui. Aqui não está dando para enxergar muito bem, mas esse daqui está expandido nesse círculo menor. Primeiro é o quê? A definição do problema de negócio. Você não fala assim, vou criar machine learning porque machine learning é legal. Não, você tem que ter um problema para ser resolvido. Eu preciso fazer detecção de fraude, eu preciso detectar se aquele cara vai ser um possível cliente ou não, e assim por diante, alguma análise. Depois eu preciso fazer esse cara aqui, que é a parte de extração de dados. Apesar de a gente não fazer isso daqui agora, nessas demonstrações, talvez isso daqui seja um dos passos mais difíceis, assim. Não necessariamente chato, mas ele é muito difícil. Por quê? Porque na parte de extrair os dados, imagina o seguinte cenário. Imagina que você tem um problema de negócio que é o seguinte. Você tem uma câmera em cima de uma esteira e você precisa identificar o que é salmão e o que é robalo. Por exemplo, 2 tipos de peixes. Porque vai lá, o pescador puxa um monte lá na rede, joga nessa esteira e precisa fazer essa separação. Como que vocês fariam isso? Bota o caboclo lá do lado e começa a separar, né? Separa o que é salmão, separa o que é robalo. Por quê? Por que é interessante separar isso? Porque custa, né? O salmão é muito mais caro, por exemplo, ou qualquer outro peixe. Então, por que não utilizar um algoritmo de visão, por exemplo, que tire uma foto daquilo e que consiga identificar? Só que o que eu vou utilizar para identificar? Você vai falar, Thiago, eu preciso tirar informações deles. E essa parte de tirar informações é uma das partes mais difíceis. Vocês vão ver um termo chamado feature. Feature ou característica. Na literatura em português não é recurso, pelo amor de Deus, não traduz dessa forma. É característica. Que é o quê? Que tipo de características que você pode extrair daquilo, seja de um sinal que está batendo na tua placa de rede, seja de uma imagem, seja de áudio. Ou seja, o importante aqui é que eu preciso extrair características. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis. É uma discussão bem longa, na verdade, inclusive sobre quantas características eu devo extrair ou não dos meus objetos. Tem algumas referências que ela tem que ser invariante à escala, invariante à rotação, translação, enfim. Enfim, no caso do salmão e do robalo, o que eu poderia utilizar? Um de cada vez para não dar tumulto lá, pessoal. Cor. Cor é uma boa. Cor,
tamanho da cauda, tamanho do olho, distância de não sei o quê. Ou seja, várias coisas que eu consigo extrair nisso também. Às vezes a cor não é uma boa, porque pode variar muito do ajuste da câmera. Algumas câmeras tiram em escala de cinza, então tem que lembrar que você vai estar fazendo processamento. Processamento sobre imagem colorida é muito mais complexo do que processamento sobre imagem em tons de cinza, né? Então, tons de cinza você tem lá 256 tons de cinza, e imagem colorida você teria lá, por exemplo, que ou converter para algum outro formato de cor, né, de RGB para CMYK, por exemplo, ou qualquer outro para fazer o processamento. Então isso custa. Custa o quê? Computação. Então nem sempre isso é uma boa. Mas enfim. Depois entra nessa parte aqui, que é o quê? A construção efetiva do modelo. E a construção do modelo define o quê? Você tem que fazer... Aqui, basicamente, é o que vocês vão utilizar o Machine Learning, o Azure Machine Learning, para fazer essa criação. Vocês vão definir qual que vai ser o modelo, quais são as características que vão utilizar, a seleção, criar o modelo e fazer o evaluate, né, a resolução desse modelo. Então, isso daqui pode mudar. E o cientista de dados vai ficar fazendo o quê? Vai ficar testando isso daqui. Testando o quê? Algoritmos diferentes, testando parâmetros diferentes. Então, assim, nessa comunidade tem muita gente que prefere, por exemplo, eu gosto de utilizar rede neural, Neural Network. Não, eu gosto de usar SVM. Mas e daí? O cara que está fazendo isso daqui vai testar com rede neural, vai testar com SVM, vai testar com árvore de decisão. Ele vai testar vários algoritmos. Claro que tem uns que funcionam melhor com um tipo de valor e outros que funcionam melhores com outros tipos de valor. Depois você faz o deploy do modelo e monitora a performance do modelo. No Machine Learning, uma coisa bem legal é que ele expõe esse modelo que você treinou na nuvem através de web services. Então você, por exemplo, depois que você tem um modelo treinado e classificado na nuvem, você faz uma chamada de um web service, passa o padrão que você deseja e ele vai te retornar o quê? O que ele acha que é a classificação, por exemplo, se vocês estiverem utilizando um algoritmo de classificação, que é como vocês integram nas aplicações de vocês. Solução baseada em nuvem, Public Preview, ele deve ter 1 mês e pouco de vida pública. Ele era conhecido internamente como Projeto Passal. Acho que não está nesse slide, mas não tem problema. A ideia é que você consiga criar esse modelo sem utilizar código, ou seja, já está tudo pronto. Eu, sem código, coloquei em asterisco, porque quem estava aqui na palestra do Diego Nogari, falando sobre Big Data? Lembra que ele comentou de um tal de R, certo? Eu posso utilizar scripts R dentro dessa plataforma de Machine Learning aqui também, caso eu queira. Então é possível integrar com R, então aí tem código, certo? Aí não tem muito o que fazer. Quem é estatístico gosta muito de R, em geral. R ou SAS, né? Para você gerar extração de características, é externo, exatamente. O passo que começa dentro da plataforma é a parte do qual você carrega o dataset, basicamente. Depois você pode fazer algumas alterações ali no dataset, mas em geral você já tem um arquivo ARFA, ou um arquivo CSV, ou um blob no Azure, ou alguma coisa armazenada no Hadoop, também dá para trazer, para fazer isso. Você trabalha aqui dentro, você separa o treinamento, tem fault cross-validation, você consegue fazer tudo isso. LDA, bem legal, vou mostrar para vocês. Não todos esses recursos, mas tem muita coisa que está implementada, como eu comentei. O foco dessa primeira versão é análise preditiva. O time não está considerando focar só em análise preditiva, mas 90, sei lá, não vou falar 90, mas um percentual, mas grande parte dos problemas de machine learning são relacionados à parte de classificação. Então, por exemplo, dado um determinado perfil, eu quero saber se o cara vai comprar ou não. Ou então, dado que o cara acessa, que o cara comprou tal coisa, que eu recomendo outra coisa para ele, por exemplo. Então, esse tipo de análise que o time está considerando. Então, por enquanto, Predictive Analytics. Beleza. Então, o portal dele para acessar, isso aqui que vocês vão precisar, studio.azureml.net. Excelente, né? O cara fala ponto e depois dot, né? Mas beleza, né? Tá tranquilo. Vocês entenderam. Isso é importante. Então, basicamente, o que acontece? A plataforma do ML Studio, vocês vão entrar, a leitura de dados aqui pode ser, como eu comentei, arquivos ARFF, que é para quem não conhece, é como se fosse um CSV inteligente. Não sei se vocês já viram esse formato de arquivo. O ECA é uma dessas plataformas, acho que ele utiliza em outros lugares também. Ele basicamente define o quê? O nome das colunas, tipo, se eu não me engano, nome tipo. E aí embaixo ele começa a parte de dados efetivamente. É um formatinho bem interessante, mas pode usar CSV, OData, ler de outras fontes também, um blob,
etc. Eu vou mostrar para vocês. Estou passando rápido de propósito para dar tempo, inclusive, de mostrar tudo isso para vocês. Então vamos lá. Vamos criar meu primeiro modelo. O que eu preciso para criar meu primeiro modelo? É ativar esse recurso lá no portal do Azure. O meu já está ativo, certo? Vocês estavam falando de cobrança lá e tal, na questão na sessão anterior. Os preços desse cara aqui podem mudar, mas por enquanto só é cobrado se você acessa via API, ou seja, faz chamadas via API, via Web Service, e o tempo de computação para treinar um modelo aqui dentro. Está em preview ainda. Tá em preview. A gente ainda não liberou nada público de quando vai sair a versão final RTM, ou GA, na verdade, mas não é versão final. A ideia, o time de produto está planejando fazer releases a cada 6 meses. Basicamente, ou seja, features novos a cada 6 meses. Isso é sujeito a mudança ainda, pode ser menor ou pode ser maior, mas esse é o que eles estão esperando. E logo deve sair a GA desse cara aqui. Não posso falar a data, mas posso falar que é logo. Beleza, né? Bom que tá pouco slide. Vamos lá, pessoal. Me avisa se vocês não conseguirem ler alguma coisa, que eu dou um jeito aqui de dar zoom. Primeira coisa, eu preciso acessar o portal, certo? Esse daqui, ó, é o portal do Machine Learning. Vocês vão ver que provavelmente aqui ninguém tinha acesso ao projeto Passal antes, tinha algumas coisas a mais aqui, mas nessa versão eles diminuíram e, na verdade, colocaram em outros lugares. Tinha um item a mais aqui, basicamente. Então, essa é a primeira cara que vocês vão encontrar. Tem esse user guide, a documentação. Tem muita coisa faltando ainda nessa documentação. É preview ainda. Recomendo, por exemplo, Thiago, eu quero conhecer um pouco mais de SVM, desse algoritmo. Onde que eu procuro? Talvez olhar na Wikipédia nesse cenário seja melhor. Mas tem alguma coisa ali também. Então, tem alguns vídeos legais aqui também de tutoriais, aqui na parte de baixo. Então, para vocês iniciarem. Eles são vídeos bem, o time de produto mesmo falando, bem caseirão, assim. São os caras que desenvolvem a plataforma mesmo, que abriram um Camtasia e gravaram esses vídeos aqui. Então, vocês vão ver que é o pessoal que conhece bem da coisa de verdade mesmo. Então, basicamente, toda vez que sair alguma coisa nova, release notes, basicamente ali é aqui que vocês vão encontrar as informações desses caras. Então, beleza. Tem um conceito nesse cara chamado de workspaces. Então, eu posso estar em um ou mais workspaces. Esses workspaces são o quê? São como se fossem containers virtuais onde estão os meus experimentos. E outra pessoa pode dar acesso a esses containers delas. Então, por exemplo, esse meu container lá em cima se chama Machine Learning. Se vocês forem ver, eu vou clicar aqui no meu cara. Eu tenho aqui o Matias Live, que é o quê? Que é um outro cara que eu conheço aqui na Microsoft que tem alguns experimentos, que me deu acesso ao workspace dele. Então eu consigo entrar no workspace dele e rodar, inclusive, os experimentos dele. Inclusive eu consigo copiar para dentro do meu se eu achar interessante. Ou seja, eu tenho uma sensação de colaboração ali bem grande, bem interessante mesmo, utilizando esse cara. Mas beleza, Thiago, o que eu preciso mais fazer aqui então? Cara, a gente vai começar nessa parte de experimentos. Ou seja, eu vou criar experimento, vou criar um modelo para fazer essa minha aprendizagem de máquina. Tem um cara que afirma que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. É um cara que trabalha na área e isso é totalmente verdade. Nunca vai ter um modelo que é 100% certo. Isso é bastante importante, a gente vai ver daqui a pouco. Então, beleza. Vou criar um novo experimento. Então, eu clico aqui na parte de baixo. A interface é muito parecida com a do Azure, então vocês estão acostumados, vão se acostumar rapidamente. Eu posso duas formas de eu trazer dados para dentro dessa plataforma para ser analisados. Posso fazer uma carga de um dataset de um arquivo local da minha máquina, ou posso utilizar, de dentro do experimento, ler alguma outra fonte externa, como, por exemplo, um blob do Azure. Então, no meu caso, eu vou criar um experimento direto aqui. Quando eu crio um experimento direto, ele já me traz algumas coisas meio prontas. Tudo isso daqui já vem nativamente. Ali em Save de Datasets, vem umas coisas bem legais, que são o quê? Que são conjuntos de dados prontos para você testar dentro da plataforma. Vocês não precisam ter o conjunto de dados de vocês se vocês quiserem avaliar a plataforma. Tem várias aqui e todas elas foram validadas pelo time de Machine Learning. Uma delas a gente vai utilizar aqui também. Então, alguém que já trabalhou com Integration Services? Ou já viu, pelo menos, alguma vez na vida? Lembra aquele conceitinho de drag and drop e você vai ligando as caixas? É exatamente assim que funciona no Machine Learning também. Então, o primeiro passo que eu teria que fazer aqui, é trazer o quê? É trazer dados. Então, para trazer dados, existe um componente de search ali, graças a Deus, que ajuda muito a nossa vida,
que eu posso digitar o comando e ele vai me filtrando ali o que eu preciso. Tem um cara chamado Reader. Reader eu faço um drag and drop. Percebam que na região da direita é ajustado esses canvas aqui e tal, de acordo com a resolução também da tela e tudo mais. As propriedades sempre estão aqui do lado direito. Ele faz alguns saves automáticos de drafts. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer, nesse meu primeiro experimento bem simples, eu vou trazer só algumas informações para dentro do meu Azure Machine Learning para vocês verem. Então, primeiro, se eu vou fazer um reader, eu preciso fazer o quê? Eu preciso configurar esse reader, certo? Faz todo sentido. Preciso dizer de onde que estão vindo esses dados. Eu tenho algumas fontes que eu consigo utilizar. HTTP, SQL Azure, Azure Tables, Azure Blob Storage, Hive Queries ou Power Query. Eu ainda não tenho acesso, por exemplo, aos Documents DBs, por exemplo. Mas eu acredito que dentro em breve isso deve entrar de acordo com o que o time achar que vale a pena priorizar. Às vezes é melhor não ter essa integração e ter algum outro recurso mais interessante ali dentro. Então o time está priorizando isso e vai priorizar baseado no quê? No feedback de vocês. Depois eu mostro para vocês como fazer esse feedback. No meu caso, eu tenho aqui um Azure Blob Storage. Eu tenho um carinha aqui, ó, que provavelmente todos vocês conheçam, chamado Azure Storage Explorer, que me permite mostrar os meus blobs que estão armazenados no Azure. Esse cara é bem útil aqui realmente para saber o que tem lá dentro. Só para mostrar para vocês que eu tenho numa conta minha chamada StorageML12, que é um blob storage que está na minha conta do Azure, chamado lá Java Data e a Aliaris to Class Data. Basicamente eu copiei um daqueles datasets que estavam de exemplo e joguei ali dentro, só para vocês verem a coisa, só para não ter que criar do zero, porque aí seria um pouco meio complicado. Uma coisa muito, muito, muito importante também quando vocês estiverem trabalhando com Machine Learning, ele utiliza, você precisa ter um blob storage para ele poder utilizar os recursos do Machine Learning, e pelo amor de Deus, não deletem esse cara, porque assim, ainda não tem nenhuma restrição, vamos dizer assim, física, que te permite, que te impeça de deletar alguma coisa do teu blob. Por quê? Porque o Machine Learning fica utilizando tudo que ele processa em temporário, ou que ele já processou, ele armazena onde? Nesses blobs. Se vocês deletarem esse cara, ele fica perdido. Tanto que eu tenho um experimento que eu mandei rodar na conta lá do Matias, inclusive, que ele está rodando há um mês já, porque ele deletou a fonte e simplesmente não para o experimento. Como eu disse, ele é preview. Então tem algumas coisas que podem ocorrer. Não estou aqui para mentir para vocês. Essa coisa pode acontecer de verdade. Então eu tenho aqui um experimento dele em running, que era uma demo de classificação de churn, que está rodando a 602 horas. Basicamente dá em torno de uns 25 dias, que ele está tentando ler os dados da fonte lá, basicamente. Mas como isso aqui é uma pequena situação enquanto ele é preview ainda, isso não está sendo tarifado de ninguém, mas está lá rodando, e vai ficar rodando ad eternum até alguém lá e cancelar esse negócio. Então vamos lá. Eu comecei a criar o meu experimento, percebam que ele salvou automaticamente para mim aqui, eu não precisei ir salvar. Claro, eu posso salvar aqui obrigatoriamente, mas ele salvou meu draft. Então vou trazer esse meu header da minha conta do Azure, que eu mostrei para vocês, que é essa história de ML12. Eu não sei se essa account aqui está certa ou não, por via das dúvidas, eu deixei salva ela aqui. Poderia pegar do portal do Azure também, mas tanto faz. Aí eu coloco aqui Java Data. Java Data. Aí Iris. Deixa eu ver aqui no meu nome certinho desse cara, só para não. Iris. Class. Daí tem um arquivo .csv que está lá. .csv. Se eu não escrevi nada, nada errado está certo. Formato CSV, tem header. E vou mandar dar um run. Quando eu faço run, ele está forçando a execução do meu cara. Percebam que primeiro ele vai enfileirar, lock-kill. Ele vai enfileirar essa aquisição e depois ele vai começar a fazer esse processamento. Ele vai alocando internamente várias máquinas virtuais. E quando ele detecta que está tendo prejuízo em performance, ele aloca uma nova máquina para fazer o teu experimento. Não tem muita informação pública disso ainda, na verdade não tem nenhuma, mas se não me falha a memória, são máquinas com 96 GB de RAM que são usadas para processar. Não lembro a quantidade de processadores, mas por enquanto é assim que a coisa é. E lembra que eu falei que ele vai utilizando os blobs para armazenar, certo? Isso possibilita, depois de eu rodar esses meus experimentos, de visualizar os resultados parciais, sempre nessas bolinhas que estão embaixo ou em cima dos meus componentes. Então eu posso vir aqui, por exemplo, fazer um visualize.
Fazendo um visualize, ele me traz o quê? Algumas informações relacionadas a esse meu dataset. O meu dataset era muito simples, tinha 5 colunas basicamente, onde eram 4 features ou 4 características, e uma delas é a classe, que é a gente chama de classe ou target, enfim, é o que classifica esses caras aqui. Então, ele trouxe algumas métricas estatísticas também, que isso pode fazer sentido em cima de algumas análises. Então ali, ó, basicamente eu não tenho nenhum valor faltante, a gente vai ver isso mais para frente, desvio padrão, mínimo, máximo, mediana. Tem como extrair mais informações disso também. Primeiro, eu vou mostrar uma coisa legal aqui de cima, ó. Eu vou selecionar a petal length e vou comparar, por exemplo, com classe. O que isso aqui mostra para mim? Mostra, por exemplo, como esse aqui é um cara muito simples, ele é totalmente linearmente separável, ou seja, eu consigo separar esses dois caras com uma simples reta. Então, um problema bem simplificado. Enfim, não vou entrar nos méritos disso agora. Mas eu consigo trabalhar isso, ele dá algumas visualizações bem interessantes do que eu estou trabalhando aqui também. Tá, Thiago, o que mais que eu consigo fazer aqui? Ó? Eu tenho um cara chamado Descriptive Statistics, que eu posso fazer o quê? Pegar aquele input, colocar para ele como entrada e posso mandar rodar meu experimento de novo. Então ele vai rodar meu experimento de volta, vai enfileirar novamente e vai processar esse cara e também vai trazer o quê? Algumas informações estatísticas a mais para mim, porque isso pode fazer sentido no meu experimento. Lembre-se, quem está criando nesse momento é aquele cara chamado Data Scientist, que é o cara que está trabalhando, testando, mudando, ele precisa ter esse tipo de informação. Então, está processando esse cara aqui. Quando ele terminar, eu vou conseguir visualizar essa informação aqui. Então, ele terminou e consigo visualizar o resultado do Descriptive Analytics. Percebam que ele tem muito mais informação do que eu tinha antes. Então, ele até inverteu o posicionamento das colunas aqui. Então, além das padrões, mínima, máxima, mediana, desvio padrão, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, tem percentil, tem várias coisas aqui que fazem sentido quando vocês estão trabalhando com isso também. Eu não vou entrar nos méritos aqui, mas é uma forma de você conhecer um pouco melhor esse modelo de dados que vocês possuem. Até aqui, beleza, pessoal? Tranquilo. Até que a gente não criou nenhum modelo, efetivamente. A gente só trouxe dados e a ideia era mostrar a plataforma para vocês. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um modelo que realmente faça sentido, ou seja, que faça uma classificação. Para isso, nós vamos utilizar o quê? Vamos utilizar um dos datasets que já estão salvos aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um novo experimento. O nome dado ao experimento é aquele que está lá em cima, Experiment Created On, por padrão ele coloca isso, colocando a data de hoje. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, Azure Summit Demo, beleza? Que é esse cara aqui, então ele sempre vai salvar com esse nome aqui. É importante que vocês evitem aquele nome padrão para não se perder depois. Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar esse dataset aqui, ó. É uma informação de censo. Eu posso até visualizar ela aqui. Então eu consigo visualizar o quê aqui? Ó? Eu consigo visualizar que eu tenho diferentes elementos. Esse aqui é muito maior que aquele, então aqui eu tenho várias features ou várias características, né, falando em português, relacionados a esses valores aqui. Por padrão, ele tem um limite aqui, se eu não me engano, são 100 colunas e 100 linhas. Ele não mostra, se tiver mais colunas que isso, ele não vai mostrar aqui no modelo. Aí você fala, Thiago, tem casos que pode ter mais que 100 linhas? Sim, tem casos que pode ter mais que 100 linhas. Funciona, só não vai mostrar na parte gráfica aqui. Por exemplo, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu fazia a identificação de expressão facial, para ver se a pessoa estava triste, sorrindo, triste, feliz, com raiva, com nojo, contente, ou se era a expressão neutra, por exemplo. E tinha um dos vetores de características, a gente extraía 1024, em alguns casos a gente chegou a 10.000 características extraídas de uma imagem da pessoa. Então, assim, pode crescer bastante. Tem até um teorema que diz algumas questões do tipo... tem algoritmos, inclusive, que servem para fazer seleção das melhores características para o seu modelo. Então, a gente não vai ver isso agora aqui, mas alguns deles têm implementado já na plataforma também. Então, basicamente, esses dados aqui, ó, ele é um dados que me mapeia os meus dados em duas classes. Então, eu tenho várias linhas que definem os perfis aqui. Então, isso aqui foi feito no quê? Naquela fase de extração de características, que pode ser muito difícil em alguns casos.
principalmente se você estiver analisando imagens, esse tipo de coisa, você precisa saber o que você vai trazer ou não. Análise de escrita manuscrita, por exemplo, esse é um problema que está aí há muito tempo. Tem muita coisa que já está implementada. Exemplos muito simples, quando essas câmeras que tiram foto, quando detectam um sorriso, ali ele tem um classificador treinado que identifica duas classes, sorrindo e todas as outras. Basicamente é assim que funciona. Então aqui eu tenho duas classes só, é um problema mais simples, tem problemas que são muito mais complexos. Como que eu sei que um problema é mais complexo? Quando eu tenho uma maior quantidade de classes. Por quê? Quanto mais classes, eu vou precisar de mais base para ter um modelo preditivo decente. Senão, simplesmente, a análise aleatória ia ser mais assertiva. Então, o que a gente tem que fazer aqui é ter um modelo que, se eu jogasse, por exemplo, de duas classes, que se eu jogasse uma moeda, ele seja muito mais assertivo do que eu acertar jogando uma moeda, ou seja, a escolha aleatória. Então, nesse caso, ele traz em duas classes. Pessoas que ganham até $50 mil por ano e pessoas que ganham mais de $50 mil por ano. Né? Lembrando que é uma análise de um censo americano. Eu consigo ver aqui algumas informações a mais também. Esse cara tem, eu não sei se aqui, ó, 32 mil linhas, basicamente esse dataset. Tem uma coisa aqui que eu vou fazer, que às vezes pode não parecer muito sentido, que eu vou converter isso aqui num dataset. Você fala, tá, Thiago, mas não é um dataset já? É um dataset. Só que por fazer isso daqui, pelo menos no preview, depois num componente de seleção de colunas, ele já me mostra como se fosse um IntelliSense das colunas que eu tenho no meu modelo. É tipo um workaround que a gente faz para conseguir isso agora. Isso aqui não é de propósito, aqui o mouse desce ali na depressão ali, e fica mostrando toda hora aqui, caindo para baixo. Então isso aqui na verdade não vai fazer nada. Só para mais para frente vai fazer facilitar o nosso trabalho. Então beleza. Tem uma coisa aqui que esse cara aqui não tem todos os valores. Como assim, Thiago, não tem todos os valores? Deixa eu dar um run nesse cara. Que significa o quê? Existem linhas daquelas que são os meus perfis que tem colunas ou características que eu não tenho essa informação, que são valores faltantes. E eu preciso, de alguma forma, tratar isso nos meus modelos. Eu tenho várias formas de fazer isso. Posso substituir por valores padrões, default. Posso remover a linha do meu modelo, por exemplo. Posso aplicar diferentes estratégias para lidar com esse cara. Eu tenho algumas disponíveis aqui na minha plataforma de Machine Learning, aqui no Azure ML. Então, se eu for ver aqui, ó, descer um pouco mais, percebam essa linha de Missing Values. Significa o quê? Daquelas 32 mil linhas, 1.800 mais ou menos tem valores faltantes para essa coluna. Mas não tem problema no nosso caso aqui, que a gente vai fazer uma remoção. Beleza. Então eu preciso fazer o quê? Para tratar com essas linhas faltantes, eu utilizo um componente chamado um scrubber. Esse scrubber de Missing Values vai fazer o quê? Vai aplicar aquelas estratégias que eu comentei com vocês. Então eu tenho algumas estratégias possíveis. Posso substituir os valores faltantes por uma média, pela mediana. Para quê? Para ter um valor meio real. Lembre-se, né? Aquela história do modelo. Nenhum modelo é 100% correto. Eu tenho que trazer ele para o mais próximo possível da realidade. Ou posso remover a linha como um todo. No meu caso, eu vou colocar para substituir por um valor customizado e vou trocar para zero. Não vou trabalhar com esse caso, mas eu tenho outras possibilidades também. E posso fazer um run aqui também de novo. Quando eu fizer um run, vocês vão ver que aquela coluna de Missing Values, ela vai estar o quê? Ela vai estar com zero, porque todo mundo vai ter um valor efetivamente. Depois disso, entra um conceito quanto processo seja por si só, muito, muito, muito importante, que é o quê? Beleza, Thiago, esses aqui são os seus dados. Eu vou usar todos esses meus dados para treinar, para criar o meu modelo? O que vocês acham? A resposta é não. Nunca, na verdade. Na verdade, o ideal é que você separe no mínimo em 3 datasets. Aquele teu dataset como um todo em 3. Primeiro, isso vai depender de que tipo de algoritmo que vocês estão utilizando para criar o teu modelo de machine learning. Se você vai usar um classificador como rede neural, como Support Vector Machine. Mas, por exemplo, imagine o seguinte cenário. Um deles é para treinar o seu modelo. Então, isso vai depender muito do quê? Tem 2 tipos de classificadores. Então, a gente pensando aqui em classificadores, que recebem um padrão e diz se é uma coisa ou se é outra. Ou se é outra, ou se é outra, né? Que identifica aquela classe, aquela coluna que a gente falou ali no final. Tem uns que a gente chama de supervisionados e um que a gente chama de não supervisionados, que divide em 2 áreas, que se chama aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada. A grande maioria dos algoritmos que eu tenho aqui dentro são algoritmos do que a gente chama de aprendizagem supervisionada. Então, para treinar, eu preciso conhecer qual que é o valor da classe.
Para ele saber, beleza, então, esse aqui é um padrão que corresponde a tal coisa. Então ele precisa conhecer o valor da classe. E tem o de não supervisionado, que tem aqui uma implementação do Camins, que é um algoritmo para fazer clusterização, que é basicamente muito parecido com o clustering que eu tenho dentro do Analysis Service. Então, beleza. Aqui eu removi todos os valores zerados. Eu vou fazer de um jeito bastante simples a divisão desses meus datasets, mas que em geral que vai representar aqui o que a gente quer, que é o quê? Eu vou separar em 3 datasets, um para treino, um para validação e um que a gente chama de blind set, que teoricamente o cientista de dados não deveria ter acesso nunca a esse blind set. Por quê? Porque senão ele pode roubar, vamos dizer assim, treinar o modelo dele utilizando aquele blind set. Aquele conjunto, o cientista de dados não deveria nunca ter acesso. Então, por exemplo, no Bing, os cientistas de dados que trabalham lá não têm acesso a um blind set. Então, blind sets são o quê? Conjuntos conhecidos que eles sabem qual que vai ser o resultado, por exemplo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar 60, 20, 20. Então, 60% para treino, 20% para validação e 20% como um blind set, por exemplo. Como que eu faço isso? Eu posso associar dois caixas de split. Então, eu vou definir um split primeiro em 0,6. Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente. 0,8. Vou seguir aqui, que senão eu vou acabar me perdendo. Com 0,8, por quê? Porque eu vou separar o primeiro aqui para o meu blind set e o resto do processamento eu vou seguir aqui, que daí vai ficar mais fácil, senão vai ficar muito zoneado ali no meio. Então aqui, ó, eu posso vir e colocar um comentário também, dentro de cada um dos componentes, para vocês não se perderem. Então posso colocar aqui, ó, trem, mais validação, 80%, e o conjunto de teste, 20%. Opa. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele deixa mostrando sempre o comentário ali também. Isso pode ajudar e muito a vida de quem está lendo o modelo de vocês. Vou colocar mais um split. E aí, considerando aquele meu conjunto inicial, eu posso dividir em 0,75, né? Ou seja, aí vai ser, no final, vai resultar em 60, 20 e 20 lá em cima. Beleza, aqui eu estou fazendo o resto dos meus caras. Então, aqui eu tenho trem 60% e o meu conjunto de validação 60%. Então, isso aqui, basicamente, eu estou separando aquele meu dataset lá do começo para eu poder aplicar os meus algoritmos efetivamente. Tá, Thiago, que algoritmos que eu tenho? Eu tenho uma série deles. Tem alguns que funcionam só para 2 classes e tem alguns que funcionam para múltiplas classes. E tem alguns que são para 2 classes que o pessoal faz algumas gambi para funcionar para multiclasses. Então, basicamente, é o que acontece com o Support Vector Machine, que separa em 2 classes, mas eu consigo utilizar ele em problemas multiclasse. Enfim, parece que eu estou falando grego aqui, pessoal. Eu sei que vocês estão cansados, fim do dia e tudo mais. Se alguém tiver algum interesse depois de alguma dúvida, vocês podem me perguntar, não tem problema nenhum que eu respondo para vocês. Então, eu preciso fazer o que agora? Eu disse que essa primeira bolinha aqui, ó, é o que? É o meu conjunto de treino, certo? Então, eu preciso treinar esse cara contra o quê? Contra algum algoritmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um algoritmo de Support Vector Machine. Se vocês forem ver aqui embaixo, eu tenho aqui em Machine Learning, aqui para treino. Não é bem esse cara aqui que eu quero. Cadê? Aqui. Esse aqui é o meu. Manipulação, sample split. Mais fácil vir aqui. Suporte. Classificação. Eu quero pegar o seguinte modelo. Eu vou utilizar um algoritmo que a gente chama de Support Vector Machine. Não vou entrar nos méritos do que diz cada algoritmo aqui, porque eu poderia gastar uma semana inteira para falar só desse cara. Mas, basicamente, esse algoritmo consegue fazer o quê? Ele consegue receber padrões e separar eles em 2 classes. E ele é um algoritmo que a gente chama supervisionado. Então, o padrão de entrada para ele precisa conhecer qual que é o resultado daqueles valores que ele está recebendo no treino, basicamente. Que eu tenho isso, né? Está no meu dataset, certo? Só que aí eu preciso usar o quê? Usar um componente para forçar o treino. Aí eu entro no meu train model. Perceba que ele vai receber 2 entradas. Um que é o modelo que eu vou utilizar e outro que é o meu dataset. Beleza?
Eu poderia rodar já esse cara aqui? Não. Por quê? Primeiro eu preciso dizer para o meu train model qual que é o quê? Qual que é a coluna target, ou seja, qual que é a minha classe, qual que é a coluna que define a classe que eu estou validando. Nesse meu caso, eu venho aqui, esqueci um passo aqui só, mas não tem problema, que é o seguinte, depois de fazer um scrubber aqui, ó, eu quero fazer esse cara aqui para mostrar para vocês. Project columns. Oh, caramba. Já estava selecionado, eu que não estava vendo. Project Columns basicamente serve para o quê? Para eu selecionar quais colunas que eu quero no meu dataset. Basicamente para isso que ele serve. E eu tenho esse Column Selector aqui, ó, que é aqui que eu falei que faz sentido eu ter o autocomplete aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, que eu quero começar com todas as colunas e quero excluir algumas colunas. E aqui eu vou excluir your class, final weight e occupation, por exemplo. Então, beleza. Quando isso aqui for processado, na continuidade eu já não vou ter mais aquelas colunas sendo apresentadas. Depois de eu treinar o modelo, para treinar o modelo eu preciso dizer qual que é a minha classe, né? Como eu comentei. Seleciono uma coluna e a minha coluna aqui vai ser... eu não processei nenhuma vez, então ele não vai mostrar. Então deixa eu só dar cancelar esse cara aqui. Dar um run. Só para eu ter o nome da coluna ali. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Alguém está acordado ainda? Tranquilo? Vamos processar esse cara aqui, deve levar alguns segundos. Sim, drag and drop. Lembra sim, sem sombra de dúvidas. Às vezes um pouco estranho, porque tem sempre a interatividade dele está nessas esferas aqui, por exemplo, embaixo e em cima, mas sim, ele lembra muito esse padrão lá. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar meu train. Eu vou adiantar um pouco, senão vai dar tempo de terminar tudo, pessoal. Vou colocar meu train model. Eu tenho ele pronto aqui também depois para mostrar para vocês. Beleza. Primeiro eu vou treinar esse cara, vou selecionar aqui meu Launch Column Selector. Eu vou começar aqui, ó, beleza, viu? Como eu já processei, ele já sabe quais colunas são. Então isso é sempre legal você ir processando e olhando o que tá acontecendo também. Vou selecionar Income, que é meu final. E beleza, só que aqui ele treina o modelo, então ele cria um modelo treinado para você e não faz nada com ele ainda. Então o que eu vou colocar mais aqui? Eu vou colocar um componente para fazer um evaluate, que é o quê? O evaluate eu vou receber um conjunto de validação e vou aplicar contra esse meu modelo treinado. Para eu testar o quê? Nesse meu modelo aqui eu sei qual que é a resposta correta, certo? Então eu vou aplicar todas as outras colunas que fazem parte do meu modelo contra esse cara aqui, contra esse classificador, que é um SVM, para eu saber se está bem ou se ele está mal. E é assim que eu sei se eu estou acertando ou não. Eu estou ajustando o meu algoritmo. Por quê? Porque tem padrões de parâmetros de configuração, questões de dados, seleção de características, enfim, aquele trabalho que eu comentei do Data Scientist que está um pouco fora do nosso objetivo aqui na sessão. Para isso, eu uso um componente que eu chamo de Evaluate Model. Então, o meu Evaluate Model, eu vou colocar ele aqui embaixo. Cadê? E coloco como entrada. Opa. Ok, deu, acho que não está rodado ainda. Não é o Evaluate. Estou avaliando. Evaluate depois. Primeiro eu tenho que fazer score. Porque eu comentei a vocês o que valida. Primeiro eu faço um score desse meu modelo. Aí sim. O score é o que eu expliquei para vocês. O Evaluate, na verdade, é para você comparar o resultado de um modelo com outro modelo. Por exemplo, de um algoritmo de treino, Support Vector Machine ou um Boosted Decision Tree, por exemplo. Uma árvore de decisão. Então eu faço um score. E esse sim o score baseado naquele meu outro conjunto, certo? Até que está fazendo sentido? Tem vários métodos, como eu falei, de separar esses conjuntos de validação em teste. Tem uns que você separa em 10 conjuntos, onde uma vez um registro ele é parte de teste e das outras vezes ele é parte de treino. Então você garante que ele só vai aparecer no teste uma vez só. Então, por exemplo, você pode dividir isso em 10, que é muito comum, a gente chama isso de tenfold validation. É um jeito interessante. Porque aqui eu estou testando simplesmente o seguinte, se o meu algoritmo é bom ou não com aquele conjunto de dados, mas eu não sei. Eu preciso tirar uma média sobre isso também. E depois do meu score,
eu posso fazer o evaluate, que aí sim ele vai me dar informações estatísticas sobre esse meu resultado. Posso rodar sim se eu quiser, sem nenhum problema. Mas eu posso também, ele tem uma segunda entrada, comparar dois modelos distintos. Eu ia fazer isso passo a passo, mas eu tenho pouco tempo aqui. E eu quero mostrar para vocês isso funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esses meus dados de treino aqui, certo? Que estão aqui, ó. Esse aqui é o dataset de treino, essa bolinha ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais um train. Vou treinar mais um modelo. Vou treinar mais um modelo. O que precisa para o modelo ser treinado? Um conjunto de dados lá no segundo padrão. E o primeiro, qual algoritmo que eu vou utilizar? O algoritmo que eu vou usar aqui, ó, é Boosted Decision Tree. Que é esse cara aqui, Two-Class Boosted Decision Tree. Aí tem uma pegadinha aqui, a gente vai ver qual desses é melhor. Tem algoritmos que são melhores com valores contínuos. O que são valores contínuos? Valores numéricos mesmo, né? Que normalmente é o que vocês acabam trabalhando. E tem tem algoritmos que se dão melhores com valores discretos, que é o caso do nosso exemplo aqui, certo? Então, alguns algoritmos se dão melhor com valores discretos. Um caso deles é a árvore de decisão, ela se dá muito melhor com valores discretos do que valores contínuos. E aqui no Train Model eu faço da mesma forma. Tenho que selecionar income, certo? É o mesmo cara que eu tô querendo testar. Vou fazer um score desse cara também. Então o score dele vai ser o quê? O resultado do modelo treinado com um dataset que eu já conheço, que é esse cara aqui. Mesma coisa que eu fiz no outro aqui, certo? Só estou trazendo da mesma fonte ali. E vou fazer o resultado desses dois no meu evaluate. E vou dar um run aqui e torcer para não ter esquecido nada. Não demora muito, não. Não deve dar 3 horinhas tranquilo, mas não deve dar 1 minuto aqui, deve dar alguns segundos. Ele está enfileirando lá, está processando, então você consegue ver ele marcando aqui, ó, um Vzinho, quando ele já passou. Alguns ele faz só algumas validações, obviamente, né? Aqui o início, e ele sabe que para continuar esse componente ele vai precisar de 2 inputs, certo? Ele só vai continuar esse aqui quando receber esses dois. Cara, sim, ele faz em paralelo também. Eu não sei se nessa primeira versão ele está fazendo isso ainda, mas a ideia é que isso aconteça, que ele escale. Mas hoje ainda a gente não tem nenhuma informação pública disso, e se não me falha a minha memória, é uma máquina só. É uma máquina grande, mas é uma só ainda. Beleza? Score Model. Agora ele está fazendo... LDA? Tem. Tem LDA, sim. Oi? Isso. Eu acho que tem sim, cara. Eu não cheguei a usar, mas o LDA com certeza tem, sem sombra de dúvidas. Mas não cheguei a usar ainda. Então tem... Vamos lá. 54. Ele faz um refresh de tempos em tempos. Lembrando, é preview isso aqui, pessoal. Então... Mas funciona bem. Não estou desmerecendo de forma alguma a plataforma. Não tem problema. Não precisa estar com ele aberto para funcionar as coisas também. O algoritmo continua rodando. Tá lá. Tá finished, já terminou. Então, beleza. Lembre-se, sempre que termina, as bolinhas começam a dar umas coisas interessantes ali, umas informações interessantes. No final do Evaluate Model, eu consigo ver umas coisas bem legais aqui. Ó. Primeiro, para quem é da área, já sabe que isso aqui é uma curva ROC, que é de... Eu não vou lembrar de cabeça. Receiver Operation Characteristic, é o acrônimo para isso. Basicamente, essa aqui é uma curva ROC. Essa linha do meio aqui, ó, identificaria como se fosse a moeda, né, como se fosse a escolha aleatória. Então, assim, se o negócio está para baixo disso aqui é porque está uma coisa muito errada. Então, assim, e uma das unidades de medida para saber se teu modelo está correto ou não, mais assertivo ou não existe nenhum modelo correto, botem isso na cabeça, é o quê? É uma medida chamada AUC, Area Under the Curve, ou Under the ROC Curve, sei lá, tanto faz. Que ele mostra aqui pra gente também. Então aqui, ó, se eu não tivesse comparado os dois evaluates, ele ia estar me mostrando uma curva só. Então, olhando essas duas curvas, eu já consigo dizer que essa curva da esquerda é melhor. Por quê? Porque tem mais coisa embaixo da área da curva. Tem isso numericamente também, obviamente. Se eu descer aqui um pouco, eu consigo ver algumas coisas aqui que são legais. Primeiro, ele é num problema de duas classes, certo?
Então, problemas de duas classes têm 4 classificações possíveis. Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. No mundo ideal, que eu gostaria que tivesse 100% de acerto, onde que estariam concentrados os meus registros aqui? Na diagonal principal dessa matriz. Isso aqui expande quando você está trabalhando com um problema multiclasse e se chama-se matriz de confusão. A matriz de confusão diz o quê? Qual que era a classe que ele deveria estar e qual que é a classe que ele foi classificado. Então o ideal seria o quê? Que todo mundo tivesse na diagonal. Aqui eu não tenho todo mundo na diagonal, certo? E aí isso me dá o quê? Isso me dá o que eu chamo de acurácia. Acurácia nada mais é do que o somatório de positivo verdadeiro e negativo verdadeiro dividido pelo total de caras que estão aqui dentro. Isso me dá a minha acurácia. Significa que eu só preciso olhar a acurácia para saber se o modelo é bom ou não? Não. Tem outras medidas que me dizem isso também. Como precisão, que me diz a quantidade a capacidade de detecção de verdadeiro positivo. Aqui é basicamente a condição recall é relacionado ao... Peraí que eu tenho a expressão aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Isso, o recall é o número de casos positivos identificados corretamente e a precisão é o verdadeiro positivo dividido pelo somatório do total de experimentos, né, desses dois caras aqui. Basicamente isso. E esse cara aqui nada mais é do que uma média harmônica desses dois caras aqui. Então, se eu não me engano, 2 vezes esse aqui, dividido pelos dois somados. Uma coisa assim, o cálculo dessa média. Basicamente, quem trabalha com isso, olha esses caras aqui, o principal deles acaba sendo a acurácia, mas nem sempre a acurácia é o mais importante. Por exemplo, bafômetro. Você quer que quando você seja pego numa blitz, né, certo? Se você tiver consumido bebida alcoólica, na verdade quem não quer não são vocês, mas se você consumir bebida alcoólica e ele disse que você consumiu bebida alcoólica, o que você espera? Que aquilo seja verdadeiro. Então, entre aspas, você é melhor que seja sempre que alguma coisa que é dita verdadeira seja verdadeira, do que você ter falsos positivos, certo? Então, em alguns casos, você pode ter modelos melhores para os cenários de vocês, onde a acurácia não é o elemento mais importante. Então, você tem que olhar esses outros elementos também. E aqui o valor de área under the curve, que eu comentei com vocês, né? A curva AUC. Então, a gente vai escolher o que tem a curva maior aqui, que seria basicamente, se eu selecionar os dois aqui, selecionar esse cara aqui, o AUC dele é 925. Se eu selecionar o outro primeiro, que é o SVM, eu vejo que é 87. Na verdade, eu já sabia que o Boosted Decision Tree ia ser melhor. Não porque eu já tinha rodado o experimento, mas porque os dados são discretos. Então, em geral, dados discretos, a Decision Tree é melhor. Mas, assim, o cientista de dados sempre avalia todos os algoritmos possíveis dentro do tempo que ele tenha. E aqui há algumas coisas relacionadas ao score, à classificação. Não vou entrar no mérito aqui com vocês. Beleza. Aí você fala, tá, Thiago, eu sei que o meu tempo acabou, tá, pessoal? Eu tenho mais 5 minutos, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim. Beleza, mas isso aqui eu estou ainda trabalhando dentro da plataforma, certo? Eu quero poder consumir isso externamente. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu descobri que esse cara aqui, nesse meu problema, é melhor, certo? O Boosted Decision Tree. E eu também vi que esse cara aqui treinou meu modelo, certo? Então eu posso vir aqui no final dele e salvar esse modelo treinado. Isso aqui é manual, o cientista de dados quem faz. E salvar esse meu modelo treinado. Posso dar um nome para ele, por exemplo, aqui, modelo Azure Summit Brasil, por exemplo. Posso dizer que é uma versão nova do modelo existente, não é? Então, Azure Summit, blá blá, descritivo. Ele está salvando esse cara. E aí o que acontece? O ideal aqui é fazer o quê? Criar um novo modelo, um novo experimento que contemple o quê? Só para efeito de simplicidade, só esse modelo que vocês criaram. Então eu tenho aqui 2 modelos já criados, um meu e esse que eu acabei de criar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um novo experimento. E eu vou mostrar um pronto já aqui, porque a plaquinha de fim já me apareceu. Vamos aqui bem rapidão. Por exemplo, esse aqui. Onde eu tenho o quê? Eu tenho aí eu preciso primeiro, isso aqui é opcional, mas eu posso pegar aquele meu blind set que eu separei, e salvar ele como um dataset, que foi o que eu fiz, ele vai aparecer lá em Save de Datasets.
faço aquela mesma coisinha de convert to dataset que eu mostrei para vocês, projeto as colunas que eu quero aqui, baseado no que eu achar mais interessante. Lembrando que esse cara aqui, Score Model, faz o quê? Pega um conjunto de dados e aplica um modelo, certo? Um modelo treinado. Então esse aqui é o teu modelo treinado. Lembra o modelo treinado que a gente selecionava o algoritmo e tudo mais? Não, agora ele está encapsulado no modelo treinado. E eu coloco aqui. Aqui na entrada do dataset, se eu rodar por aqui, ó, ele vai ler os dados que estão vindo daqui. Mas eu fiz uma coisinha a mais, aqui e aqui, que significa o quê? Eu fiz isso aqui, ó, neles. Eu cliquei com o botão direito e disse assim, ó, set como... Deixa eu tirar esse cara e fazer de novo. Set as published input. Quando você faz isso daqui, ó, você está criando um web service que receba as mesmas colunas que estão trafegando aqui. E da mesma maneira aqui. Aí no Project Columns, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque no final do Score Model vem um monte de dados, que às vezes você não precisa. Então você precisa do quê? Só do valor de entrada e qual que é a classe que ele acredita que seja aquele valor. Então por isso que a gente pode usar um Project Columns no final ali. Então, depois que vocês fazem isso, vocês conseguem visualizar ele como sendo um web service. E esse web service tem duas formas de vocês utilizarem ele. Você tem uma chave, né, para poder conseguir consumir ele. Não tem web service seguro ainda, é HTTP normal. Isso é uma pergunta que todo mundo faz normalmente. E eu tenho duas formas de testar. Uma eu posso testar aqui pela página mesmo, ou seja, mandando uma única linha de entrada para ver o que ele classifica, ou posso fazer via execução batch. As tarifações ele cai sobre essa utilização da API aqui, ou seja, via API. Todos os testes que vocês fazem de classificação utilizando o portal, ou seja, isso daqui, não é tarifado, pelo menos na versão preview. Tem bem detalhado isso daí, caso alguém tenha interesse. Ah, Thiago, só eu ter meu modelo criado lá, está sendo tarifado alguma coisa? Não, não está sendo tarifado nada. Só o Blob Storage que você está armazenando as suas informações. É extensível? Se o algoritmo que ele não tem, eu posso subir? Ainda não. Ainda não. Tem outro lugar para isso? Não acredito que tenha. Na verdade, se você tem algum algoritmo que você acha que seja interessante, o ideal é falar para o time de produto. Como que eu mando esse feedback? Se vocês vierem aqui no portal principal, tem aqui, ó, provide feedback. Então, cara, isso aqui é um fórum. Os caras estão olhando isso aqui tipo, frequentemente mesmo. Inclusive, se você perguntar uma questão, eles têm um SLA interno de tentar te responder em um dia até. Em até um dia a tua dúvida. Claro, né? Obviamente, vocês não vão colocar nada disso aqui em produção sem ter alguma POC, alguma coisa de adoção antecipada da Microsoft, mas, cara, a plataforma funciona bem legal. Vocês só precisam, depois que o web service estiver aqui, ir lá no portal do Azure e liberar a permissão desse web service. Mas tem um videozinho que explica aqui, bem simples também, mas assim, ele não vai estar acessível logo de cara. Você tem que ir lá no teu portal do Azure e dizer, ó, esse cara aqui vai estar exposto para fora e termina de fazer a configuração dele lá. Bom, pessoal, eu sei que para quem não é da área, isso aqui pode ter sido um turbilhão de informações. Para quem quer conhecer um pouco mais de Machine Learning, tem um curso lá da Coursera que é bem interessante. Tem aqui o link dele. O blog do time de produto de Machine Learning da Microsoft. Aí, cada 6 meses a evolução. Esse foco dessa primeira versão do projeto Passal é análise preditiva. Então, assim, vocês vão ver basicamente muita classificação. Classificação, basicamente, tem outras coisas também, mas ele é vamos dizer assim, ele é um preview bem consistente, assim. Não tá sujeito a bugs, vamos dizer assim, tem, obviamente, é como qualquer ferramenta beta, mas eu recomendo vocês, quem tiver interesse, em avaliar a utilização dele sem problemas.